Olá, bom dia! Hoje vamos tentar entender um pouco mais sobre a questão de produção, de, de recebimento de alguns alimentos, como é que são manuseados, até quem eles vão chegar, às mãos de quem, enfim, tá, Vitória? É isso que veremos. Bom, aqui é o seguinte. Temos as informações dos dados. Temos uma cesta, né, repleta de alimentos, muito saudável, né, por sinal. Milho, brócolis, frutas. E ao lado temos uma variação de tipos de carne, né? Frango, provavelmente porco, a carne vermelha de boi e o peixe, né? Um salmão. Não é isso? Pois é. A gente tem que entender que nós nos alimentamos de todos esses produtos que estão aí. Porém, nós nos alimentamos de formas diferenciadas. Vai depender muito de como ele virá para que a gente possa usufruir, né? Todos esses alimentos que você está vendo, eles foram produzidos na agricultura e na pecuária, tá? Ou agricultura ou pecuária. Nós também temos a atividade do extrativismo. Por quê? E o que é extrativismo? Extrativismo é justamente a atividade em que o homem ele não produz alimentos. Pelo contrário, ele vai atrás do alimento. E eu não estou falando do alimento plantado. Não, eu estou falando, por exemplo, do látex, do açaí, que estão lá na natureza, no seu habitat, e o ser humano vai até ele para retirar o elemento que ele necessita, ok? Já a agricultura, nós precisamos plantar, seja milho, seja feijão, seja frutas, seja verduras, precisamos plantar, não é isso? E a pecuária, precisamos criar alguns animais. Precisa ser criado animais para que depois seja abatidos e aí eles possam se tornar carne, né? A carne a qual nós nos alimentamos, né? A grande maioria de nós. Então, veja, nós temos aqui legumes e frutas e temos a proteína animal, né? Que são realizados pelo trabalho do campo, sempre do campo, né? Ok, até aí? Temos aqui uma situação diferenciada. Essa situação é uma plantação de feijão, né, em fase de crescimento, e aqui o alimento é embalado. Para essa atividade aqui acontecer, nós a chamamos de alimento beneficiado. Mas como assim, tia? Beneficiado? Sim, pois é. Por quê? O alimento, o feijão, ele logicamente vai se desenvolver, só que ele, para ser consumido, ele precisa ser secado. Em algum momento, se não for o feijão, pode ser também outro grão, ele precisa ser lavado, seco, para que só por fim ele possa ser embalado. Por isso são chamados de alimentos beneficiados, certo? Entendido? Espero que sim. Na industrialização, por exemplo, é utilizado na grande parte a matéria-prima principal na industrialização de alguns produtos, é usado o minério de ferro, por exemplo, nas siderúrgicas, certo? São atividades que necessitam essas matérias-primas para que possamos tê-las em nosso dia a dia, como um telefone, como um computador, enfim, esses produtos que a gente acha que são bobos, não, eles não são bobos não, eles têm uma grande importância na siderúrgica, na indústria siderúrgica, certo? Para poder construí-los, né? Como eu acabei de falar.
No caso do arroz e do feijão, são produtos beneficiados, porque precisam ser lavados, secados e assim embalados, ok? Bom, diante desses fatos e dessa realidade, a gente sabe que o campo oferece as atividades agrícolas e atividades pecuárias, né? Como já temos conhecimento. E nas cidades, a gente vai encontrar atividades comerciais, industriais e as de prestação de serviços. Pois é, comercial por quê? Porque quando você chega na rua, no supermercado, para comprar o feijão, é uma atividade comercial. Você está comprando, passando dinheiro em diante, né? E fechando uma venda. Quando estamos tendo uma prestação de serviço, o que é que acontece? Alguém está nos fornecendo um serviço em que eu vou pagar para tê-lo. Uma atividade simples, um mototaxista, sim, ele está prestando um serviço que não é de graça. A gente precisa pagar o valor para poder ele nos deixar em determinado local, certo? Entendido aí? Então, tanto o campo como a cidade, eles estão juntos nesse setor, nesse meio. Eles precisam um do outro. A vida do campo e a vida da cidade, eles estão coligadas, viu? Eles estão ligadas um ao outro, certo? Mas aqui embaixo, nós vamos ter o quê? O que Tia falou, né? As indústrias de implementos agrícolas. Como assim, Tia? Quando se trata, por exemplo, da agricultura, uma agricultura extensa, grande, que só forneça um único tipo de atividade, supondo, né? Então, essa atividade que está sendo fornecida, que está sendo trabalhada, ela precisa de incrementos agrícolas para poder realmente se desenvolver. E o que seriam? Bom, nós temos desde os mais simples, como a enxada, né? O trabalho mais manual, até tratores, colheitadeiras, não é isso? Sim, nós temos. Outras indústrias são responsáveis pela fabricação de roupas. Sim, nós temos as indústrias que vai fabricar a roupinha que você está vestida, o computador que você está usando, o celular, os produtos de limpeza, de higiene pessoal ou da casa, certo? Tudo isso está circundado tanto com o campo como também com a zona urbana. Diz o seguinte: as cidades também fornecem ao campo acesso a diversos serviços como saúde, correios, agências bancárias, além de concentrarem a presença do estabelecimento comercial, lojas de calçados, móveis e eletrodomésticos. Aqui no Comércio de Bom Conselho, quando você está disponível com mamãe, você não vai passear? Vai dar uma voltinha? Então, nisso, sua mãe pode entrar no supermercado, fazer algumas compras, resolver comprar um calçado para você, uma blusa, ou se for necessário, também nós temos o hospital que vai fornecer ajuda se caso for necessário. E não somente para os que moram na cidade, mas também para os que moram na zona rural, certo? Esse direito é de todos, em comum, certo? Aí, por fim, diz: os exemplos acima demonstram que existe importante relação e troca de produtos e serviços entre o espaço rural e urbano. Foi o que Tia falou. Essa troca é importantíssima e ela só pode existir com pessoas, certo? As pessoas fazem com que essa troca seja mútua, seja permanente e contínua, tá bom? Olhe, sobre a atividade eu vou estar mandando sim uma ou duas questões, até porque só temos uma aula, né? Então, eu mando uma ou duas questões e mando para você. Assim que eu também terminar com a turminha que está em sala de aula, eu envio para você, tá, minha flor? Fique bem e até a próxima aula.